continuando a aula aí, continuando o vídeo, teve um probleminha ali, mexendo no celular, deu um probleminha, ficou 2 vídeos. Então é o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho aí com essa questão com essa equação aqui, para a gente poder começar a acostumar aí com essa questão de calcular grau de liberdade de mecanismo, né? Então vamos ver o seguinte, olha só, lá da figura 2.7 do livro do Norton, né? Tem o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte. Tem o primeiro caso aqui. Primeiro caso. Eu tenho dois mecanismos desconectados. Dois mecanismos, não, 2 elos. Um mecanismo, na verdade, formado por 2 elos desconectados. Então eu tenho aqui esse exemplo aqui é 2 elos desconectados. Bom, aí quais são os movimentos permitidos aqui que pode acontecer com esse mecanismo? Eu posso mover esse elo aqui, pode mover na direção X, pode mover na direção Y, e ele ainda pode girar. Delta teta 1, certo? Esse mecanismo, esse outro elo aqui, também ele pode se movimentar na direção X, pode se movimentar na direção Y, que é Y, né? Na direção Y, e pode também girar com ângulo delta teta 2, certo? Então os 2 elos desconectados eu tenho aqui. Quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Bom, eu tenho esse elo aqui, ele pode se mover em X, 1 grau de liberdade, pode se mover em Y, 2 graus de liberdade, e pode girar também. Então tem 3 graus de liberdade nesse primeiro elo. Nesse outro elo aqui, tem 3 graus de liberdade também, pode se movimentar em X, pode transladar em X, pode transladar em Y, e pode rotacionar em teta 2, isso considerando o plano aqui, né? Isso no plano. Aqui, para falar a verdade, nós vamos ver tudo no plano, tá? Então eu tenho 6 graus de liberdade, 6 GDL, certo? Que esses elos podem girar aqui. Vamos usar essa equação então para calcular analisando, vamos colocar aqui, né? Analisando o mecanismo. Vamos colocar assim, ó. Por análise visual, eu tenho 6 GDL, ok? Delta x1, delta y1, delta x2, delta y2, delta teta 1, delta teta 2. 6 graus de liberdade. E vamos calcular agora por essas equações aqui, as equações Vou usar mais essa aqui, a equação de Goubel. Então, para calcular aquilo ali, eu tenho o seguinte. Vamos ver. O L aqui, o L é igual, quantos elos eu tenho naquela figura ali? Bom, você está vendo 2 elos aqui, né? Esse elo e esse elo. Só que aqui nós vamos contar 3 elos. Porque sempre você vai ter um elo é fixo. Um elo é fixo. Seria o elo que eu tenho, que está a minha referência. Ou seja, ele só não está conectado aqui, certo? Mas eu posso imaginar um elo fixo aqui, ó, nessa região aqui. Eu posso imaginar
um elo fixo aqui. Então eu posso contar aqui, ó, um elo, 2 elos, 3 elos, certo? Eu sempre vou contar um elo fixo. Ele só não está conectado, ok? E aí, o número de juntas aqui é igual a 0. Eu não tenho nenhuma junta, certo? Não tem nenhuma junta aí. Então, quando eu jogo aqui na equação de Grubel, equação de Grubel, eu tenho M é igual a 3, o L, ó, 3L menos 1, vou escrever de novo aqui, L menos 1, menos 2J. Aí, eu tenho, essas duas equações são equivalentes, né? Então, vou colocar aqui. Eu estou colocando aqui porque o livro, ele apresenta as duas e hora usa uma, hora usa outra, mas a gente vai usar mais essa aqui, essa segunda equação. Então, eu substituo aqui o L, que vale 3, que são 3 elos, menos 1. Esse menos 1 é por causa do fixo, que a gente sempre tem um elo fixo. Menos 2 vezes 0. Então, isso aqui vai dar 3. Aqui, 3 menos 1 dá 2, menos 0. M igual a 6 GDL. E bateu ali com a análise, né? Essa análise que a gente fez. É claro que a gente está começando por um caso simples, né, que a gente pode analisar visualmente, mas tem muitos mecanismos que você não consegue fazer essa análise visual, mecanismos mais complexos, né? Então tem que usar a equação. E a ideia aqui, gente, a equação é simples, tá bom? Você vê que é uma equação bem simples. Mas a ideia aqui não é só ficar fazendo conta aqui. A ideia é a gente começar a entender essa questão do mecanismo. Apesar de ser uma equação simples, mas a lógica por trás dessa aí, você vê que quando surgir outros mecanismos pode ir complicando a questão da lógica e não a equação em si, né? A equação em si realmente é simples. Aí vamos fazer agora o segundo caso. O segundo caso, eu tenho 2 elos conectados. Dois elos conectados. Aí nesse caso, eu tenho aqui o seguinte, ó. Um elo aqui. E aqui eles são conectados aqui nesse ponto, ok? E aí, quais são os graus de liberdade que eu tenho aqui? Eu posso mover esse conjunto todo. Pode se mover em X. Pode se mover em Y. Esse aqui pode girar. E esse aqui também pode girar. Delta teta 1. Delta teta 2. Então, por análise aí, eu tenho 4 graus de liberdade. Ok? 4 graus de liberdade aí, né? Então, por análise visual aqui, fazendo uma análise visual, uma inspeção visual, negócio que vocês aprenderam na solda lá, inspeção visual, nós temos 4 graus de liberdade, não é isso? Em X, movimento em Y, gira, esse elo gira e o outro também gira. Nesse caso aqui, gente, eu tenho um elo. Eu tenho um elo aqui, que é o meu elo fixo, que é o elo 1. Tem o elo 2 aqui e o elo 3 aqui. Ok? Então, conectados por uma junta
completa. Por uma junta completa. Então, no caso da junta completa, então vamos analisar aqui. Eu tenho, nesse caso aí, eu tenho L igual a 3 elos. Ó, um elo fixo e os dois aí que podem se movimentar. Então tem 3 elos. Um é fixo, certo? E o número de juntas, eu tenho uma junta completa, que é essa junta aqui, o J é igual a 1. Uma junta completa. Então, jogando aqui na equação de Google, eu tenho M é igual a 3 L menos 1 menos 2J. Então vai dar M é igual a 3 L. São 3 elos menos 1 menos 2. O número de J, o J vale 1. Ok? Então eu tenho 3 menos 1 aqui dá 2. Dá 2 menos 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 6. M igual a 6 menos 2, M igual a 4 GDL. Então bateu com a análise visual. E vamos fazer aqui o terceiro caso, né? O terceiro caso, deixa eu acertar esse quadro aqui. O terceiro caso é 2 elos unidos por meia junta. 2 elos unidos por meia junta. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, ó. Esse aqui apoia aqui. Então, aqui eu tenho os movimentos permitidos aqui, é o seguinte. Esse aqui se desloca em X, pode se deslocar em X. E Y. Partiu casa. Esse aqui só em X. Sou, licença aí. Falou. Falou, Reginaldo. Obrigado aí. Falou. Valeu. Qualquer coisa, só me liga. Aham. E esse aqui ainda pode girar. E esse aqui também pode girar. E eu tenho um elo fixo, né? Eu não posso esquecer que a gente sempre considera um elo fixo. Ele só não está conectado. Nesse caso aqui, esse elo é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Então, quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Pela nossa análise visual, que a gente tem aí, eu tenho deslocamento em X, deslocamento em Y. Deslocamento em X3. Rotaciona o elo 1, rotaciona o elo 2. Então, eu tenho 5 graus de liberdade. Pela análise visual, né? Visual eu tenho M igual a 5 GDL. Porque aqui ele pode deslizar esse
esse elo de cima aqui, ele pode deslizar sobre o elo de baixo, né? Ele pode se mover em ΔX, independente desse aqui, tá? Ou seja, o ΔX1 pode se movimentar, e o ΔX2 também pode se mandar, um pode deslizar em cima do outro. E além disso, ele pode rotacionar também, então é 2 graus de liberdade. Então, fazendo aqui, aplicando a equação, eu vou ter o seguinte: antes eu tenho que ver aqui os meus parâmetros aqui. Então eu tenho L é igual a 3 elos. Sempre lembrando que 1 é fixo. J igual a meio. Por quê? Aqui eu tenho meia junta. Meia junta. Então quando eu jogo ali na equação de Grubel, eu tenho é igual a 3. O valor de L vale 3, menos 1, menos 2. O valor de J vale meio. Então tem 3, aqui vai dar 2, menos 2 vezes meio, dá 1. Então vai dar 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. 5 GDL. Então o que bateu com a nossa análise visual, certo? Então, daí a gente pode concluir o que também? O que é a junta, o que é a meia junta? Vamos escrever. Então essa questão da junta, da meia junta é o seguinte: a junta completa retira 2 graus de liberdade. E a meia junta, ela retira 1 grau de liberdade. É o que aconteceu aqui, né? Com os dois mecanismos, com os dois elos, na verdade, que eu tinha desconectados, eu tinha 6 graus de liberdade. Quando conectou por uma junta completa, passou a ter 4 graus de liberdade só. Esse aqui, né? M é igual a 4 GDL. Ah, que tá aqui em cima. Tá aqui em cima. E quando conectou com meia junta só, meia junta, eu estou considerando que ele não sobe, tá? Esse aqui não movimenta, esse elo de cima não se movimenta na vertical. Aí a meia junta, ela restringe, ela diminui 1 grau de liberdade, certo? Porque quando estava desconectado, você tinha 6 graus de liberdade, passou a ter 5. Então a definição de uma junta, e uma junta completa e meia junta é isso aí. E quando você tem o mecanismo, o elo, no mecanismo na verdade, né? Esse aqui é chamado de elo. Esse aqui é um elo. Esse aqui é o elo. Esses furos aqui são chamados de nós. Nós. Esse aqui também é um nó, não é isso? Esse aqui também é um nó. Esse elo aqui é um elo binário, porque ele tem 2 nós. Você tem... Pega um outro elo aqui. Esse elo aqui é um elo terciário. Eu tenho, esse aqui é um nó, esse aqui é outro nó, e esse aqui é outro nó, certo? Quando eu conecto o nó desse aqui no nó desse, eu chamo de junta, tá bom? Esse aqui no caso é uma junta, ó, que conectou 2 nós. E eu posso ter também esse aqui é um elo quaternário. Um outro elo também, esse elo aqui, por exemplo,
Dependendo da forma dele, né? Esse elo aqui que tem 3 nós, também é um elo terciário. E aí depois vem pentagonal, hexagonal, e aí vai, né? Então eu tenho essas. Vamos agora prosseguir. Analisar um outro mecanismo aqui agora. Esse mecanismo aqui, ó. Exemplo 2 aqui. Então vamos analisar. Esse aqui agora tem um mecanismo. Vai aqui, quer dizer, um elo, né? Um elo para cá. Um elo para cá. E um elo para cá. E eu tenho o elo fixo aqui. Então, numerando aí os elos, eu tenho um elo aqui que é o fixo, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui, ok? Então, quem são aí? Quantos graus de liberdade eu tenho nesse elo aí, nesse mecanismo? Eu tenho um θ 2 aqui. Eu tenho um θ 3 aqui, independente, né? Independente, o θ 3. E eu tenho o θ 4 aqui também, ó, que é independente. θ 4. Então eu tenho 3 graus de liberdade, certo? Por quê? Ó? Eles podem se movimentar independentemente. O θ 2, o elo 2 pode girar, o 3 e o 4 fixo. O 3 pode girar independente do 2 e o 4 girar, e o 4 pode girar também independente dos outros dois. Então tem 3 graus de liberdade aí, ok? Então por uma análise visual aí, sempre a gente fazendo aqui, né, análise visual, tem o M ali é 3 graus de liberdade. Ele não se movimenta, né? Que não tem translação. Tem rotação aqui no elo 2, rotação no elo 3, rotação no elo 4. E aí, a gente tem, vamos ver, o número de elos. Tem quantos elos? Tem o fixo aqui, né? Que é 1, 2, 3, 4. Tem 4 elos. 4 elos. Lembrando que 1 é sempre fixo. E o número de juntas? Eu tenho uma junta, 2, 3, 3 juntas. 3 juntas completas. Então, jogando na equação, eu tenho M é igual a 3 L menos 1 menos 2J. Vai ficar M é igual a 3, o valor de L é 4, menos 1, menos 2, o J vale 3. Junta, não é isso? 3, 4 menos 1 dá 3, 2 vezes 3, 6. Então M, 3 vezes 3, 9, menos 6, 3. 3 GDL, 3 graus de liberdade. O que bateu com a nossa análise visual. Tem casos que não vai bater, tá? A gente vai estudar aí alguns casos específicos que não vão bater. A equação aí, ela serve para a maioria dos casos, mas existem casos que ela não bate. Tem as exceções, né? Vamos aqui para um outro caso aqui. Esse aqui é o caso A. Esse aí, gente, está na figura 2.6. Não o livro apresenta a figura, mas não faz essa análise que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou fazendo para a gente poder
Vocês irem acostumando com essa análise aí. Na letra B, então, eu tenho aqui esse mesmo mecanismo aqui, só que agora eu vou conectar ele outra junta fixa. Então eu tenho esse mesmo mecanismo aí, ele tem esse elo aqui, o elo número 2, o elo número 3, e esse elo 4. E tem o elo fixo aqui. O elo fixo, lembrando, né, eu já passei isso aí na aula dos slides, mas lembrando que o elo fixo sempre conta com 1. Porque é como se fosse o terra, né? O fio terra da elétrica lá. Então eu tenho um elo aqui que é o fixo, o segundo elo, o terceiro elo e o quarto elo, certo? Então, quantas juntas eu tenho? Vamos ver, então o número de elos aqui é 1, 2, 3, 4. 4 elos. Um é fixo, sempre. Depois eu paro de botar um é fixo, eu paro de repetir isso. Só conta um, tá? Esse fixo aqui, por que só conta um? Porque mesmo que eles não estejam conectados aqui diretamente no desenho, eu posso imaginar que tem uma estrutura ligando aqui. De fato tem, né? Se esse aqui está parado, esse aqui está parado, alguma parte eles estão se conectando. Mesmo que seja cá embaixo, aqui na terra, está fincado na terra e a terra está ligando os dois. E o J aqui, o J vai ser uma junta, 2, 3, 4. 4 juntas completas. 4 juntas completas. Aí jogando na equação, então eu tenho M é igual a 3 L menos 1 menos 2J. 3 L vale 4 menos 1 menos 2. O J vale 4 também. Então vai ficar M é igual 3 vezes 4 menos 1, 3 menos 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 menos 1, 9 menos 8, 1. 1 GDL. Esse aí é o mecanismo de 4 barras. Chamado esse aqui, ó. O nome dele é mecanismo de 4 barras. Ou de 4 elo, né? Se você quiser chamar esse mecanismo aí. Então, por que é 1 grau de liberdade? Porque é o seguinte, quando esse aqui gira, eu tenho θ2 aqui, tenho θ4 aqui, e tenho também o θ3 aqui. Mas nesse caso, o θ3 e o θ4 são função de θ2. Que a gente até viu isso lá no estudo lá do mecanismo biela-manivela, certo? Eles não são independentes. O θ3 e o θ4 não são independentes. Eles são dependentes, né? Quando você movimenta o θ2 aqui, o θ3 vai ser uma função do θ2 e o θ4 também vai ser uma função do θ3. É diferente desse aqui. Esse aqui são independentes. Ó. Esse aqui, o θ3 e o θ4 não são funções de θ2, eles são independentes. Por isso que aqui são 3 graus de liberdade e aqui é somente 1 grau de liberdade. A gente tem essa façanha aí. Vamos ver agora mecanismos e estruturas. Então agora vamos ver aqui mecanismos e estruturas. Mecanismos e estruturas.
Então é o seguinte, ó, os graus de liberdade, ele de uma montagem, vou colocar aqui, ó. Os graus de liberdade de uma montagem de elos predizem completamente seu comportamento. Certo? Aí, eu tenho 3 casos. 3 situações possíveis. 3 situações possíveis. Se M maior que se M maior que 1, né, GDL é positivo. Se M for maior que 1, ou seja, eu tenho o número de graus de liberdade, ele é maior que 1. Nesse caso, é o mecanismo. Mecanismo e permite movimento relativo, ok? O segundo, aqui, né? O 2, se M for igual a 0, né? GDL é 0, também nesse caso aí. Então, nesse caso aqui, é uma estrutura. É uma estrutura, né? E o movimento não é possível. O negócio está travado, certo? E o 3, se M for menor do que 0, que nesse caso o GDL, o grau de liberdade, é negativo, existe também isso, tá? Nesse caso, eu tenho o seguinte, a montagem é uma estrutura pré-carregada. Carregada. E aí, nesse caso, pode haver nenhum movimento é possível, né? E pode haver algumas tensões podem estar presentes no momento da montagem. Nesse caso aqui, ó, nenhum movimento é possível. Um movimento é possível. E pode haver tensões na montagem. É que é o mais comum, tá bom? As estruturas, é mais comum o GDL ser negativo do que ser 0. Porque, por exemplo, uma solda, por exemplo, ela restringe mais do que o necessário. Entendeu? Uma viga engastada. Ela restringe mais do que o necessário e aí é uma montagem pré-carregada. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tiver uma simples viga aqui, de tal forma que eu tenho aqui ela está travada e aqui ela está simplesmente apoiada. Esse aqui eu tenho
o M nesse caso aqui, M igual a 0. M igual a 0, né? 0 GDL, 0 grau de liberdade. Já nesse, a gente costuma desenhar assim, né? Lá na mecânica dos materiais, você deve ter visto isso aí muito. Ela tá travada aqui, mas porém ela permite deslizar aqui, ok? Isso aqui é GDL. Agora se eu tiver uma viga que ela tá presa aqui e presa aqui também, nesse caso eu tenho o GDL menor que 0. O M, né? O M menor que 0, o GDL. O GDL é negativo, ok? É um exemplo aí de estruturas pré-carregada e simplesmente uma estrutura. Vamos ver então exemplos disso aí, né? Exemplos então. Então eu tenho lá na figura 2.9 do Norton, né? Do livro do Norton. O Norton é o livro que eu uso como referência, tá? Então quem acompanha pelo livro aí, eu tenho o seguinte, eu tenho esse caso aqui, eu tenho esse caso, primeiro caso aqui, o caso A, temos um mecanismo que tem esse conjunto de elos aqui, ok? E aí, tem fixado aqui. Então tem o elo 1, o elo 2, o elo 3, o elo 4. Por que esse elo aqui pode ser... A gente sempre diz que esse elo, o elo fixo, pode ser contado como um elo só. Por quê? Porque eu poderia simplesmente substituir esse elo aqui por um elo... Quer ver, ó? Eu poderia substituir, fazer uma substituição dessa forma aqui. Quer ver? Eu posso fazer isso com elo. Agora sim, eu tenho... dá pra ver como que o elo fixo, na verdade é um só, né? Nesse caso aí, que é a letra A lá da figura, caso A, eu tenho o quê? O L são 4 elos. O valor de L são 4 elos, né? Então numerado aqui, 1, 2, 3, 4. O J são 4 juntas. Completas. Ok? Então quando a gente joga aí na equação de Google, a gente tem M é igual a 3 L menos 1 menos 2J. 3 L vale 4 menos 1 menos 2. O número de J, o valor de J é 4 juntas. Então tem 3 vezes 4 menos 1, 3 menos 8, M igual a 1 GDL. É um mecanismo. Por quê? Porque ele permite movimento relativo. Certo? Agora, vou analisar essa outra figura daqui. Tem um elo, um triângulo agora, certo? Vamos analisar esse elo aqui e um elo na horizontal. Ok? Sendo que esse elo de baixo aqui é fixo. Então tem o elo 1 está aqui, o elo 2
e o elo número 3. Bom, daqui a gente tem o valor de L, são o quê? 3 elos, não é isso? 3 elos. E o valor de J, 1, 2, 3. 3 juntas. Daí, quando eu calculo o valor de M, calculo o valor de M, vai dar 3. O valor de L é 3, menos 2. O valor de J é 3. Então, vai dar 3 vezes 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. O valor de M é igual a 0. É a estrutura, não é isso? É uma estrutura, esse caso aí. Vamos ver agora no terceiro caso. E o terceiro caso que eu tenho, vou colocar aqui, letra C, dessa figura 2.9 lá do Norton, do livro do Norton. Então eu tenho uma barra horizontal e tenho um arco. Onde eu tenho as conexões aqui, certo? Esse aqui é fixo. Nesse caso, eu tenho um elo que é esse aqui e 2 elos, o segundo elo que é aquele ali. Então eu tenho o valor de L é 2 elos e o valor de J são 2 juntas, não é isso? 2 juntas. Nesse caso, vamos calcular então o número de graus de liberdade pela equação que a gente tem aí para calcular da mobilidade, né? Então, na equação da mobilidade, eu tenho 3L menos 1 menos 2J. 3L vale 2, não é isso? Menos 1, menos 2, o J vale 2. Então, M vai dar 3, 2 menos 1 dá 1, 2 vezes 2, 4. Então, M é igual 3 vezes 1, 3 menos 1, menos 4, dá menos 1 GDL. Então, nesse caso aí, esse aqui, né, é uma estrutura pré-carregada. É uma estrutura pré-carregada isso aí. Por que ela é pré-carregada? Porque na hora de montar, ela pode ficar com tensões já na própria montagem aqui, ó. Pode ficar com tensões aqui. Por quê? Porque na hora de montar isso aqui, eu não sei que o cara acerte bem certinho, né, a dimensão. Mas sempre é um erro de montagem, um erro de fabricação, na verdade, não fica exato. A gente tem também, gente, quando são juntas soldadas, muitas vezes são estruturas pré-carregadas, porque se for, eu tenho juntas, eu tenho as juntas pinadas, que são, como o próprio nome diz, por pinos, que são essas que a gente viu aí. Existem as juntas e as juntas soldadas e as juntas rebitadas. Essas aqui, ó, conduzem a estruturas pré-carregadas.
Tendem, né? Tendem. Por quê? Porque se você tiver uma junta, por exemplo, se você tiver uma barra, se você soldar ela aqui, ela e vier aqui também, ó, e soldar também, aí o que a gente disse que vai ficar pré-carregada, ok? Então a gente tem esses. Então hoje vamos encerrar por aqui nessa aula, né? Já foi 50 minutos de vídeo aula. Encerrando por aqui então, vou passar um exercício para vocês agora, exercício aí valendo nota, tá bom? Encerramos por aqui, até mais.